compulsão alimentar, segundo o DSM, a gente vai pensar sempre numa grande quantidade de comida. Só que o aspecto mais importante é a perda de controle. Só que quando o paciente chega no consultório, você pergunta, e aí, você chega a perder o controle quando você come? Muitas vezes vocês vão escutar, doutor, eu nem sei se eu perco o controle, eu nem sei como que eu posso avaliar essa questão. Então, vocês podem pensar, vocês podem lembrar de alguns aspectos que estão associados a essa perda de controle. Né? Quando o paciente fala, né, você pode falar assim, olha, mas será que você come mais rápido que o normal? Você come mesmo com a barriga muito cheia? Mesmo sem fome? Você tem vergonha de quando você come escondido? Né? Então, quando isso ocorre pelo menos uma vez por semana e pelo menos 3 meses, associado a sentimentos depressivos, né, a sintomas depressivos, muita culpa, até tem vezes que a pessoa até fala que ela sente que ela está enojada, aí sim a gente vai pensar no quê? Num transtorno da compulsão alimentar. E o transtorno da compulsão alimentar vai ocorrer, então, né, está presente entre os outros transtornos alimentares, pensando na anorexia nervosa, bulimia nervosa, no TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, transtorno da ruminação, pica, outros transtornos alimentares especificados, né? Aí tem o síndrome do comer noturno, que também é um outro, né, entre aspas, um transtorno alimentar que pode levar ao ganho de peso e levar à obesidade. Tem também o transtorno, né, o purging disorder, que está dentro dessa classificação. E também nós temos o TANI, transtorno alimentar não especificado. E se a gente for pensar, né, algo que não está nas classificações diagnósticas, se a gente for pensar no comer transtornado, a gente pode falar que alguns comportamentos disfuncionais a gente poderia colocar até nessa classificação no TANI, mas isso não está descrito no DSM. Tá? Então, se a gente for pensar agora no transtorno da compulsão alimentar, prevalência tanto na Europa, na América Latina, no Reino Unido, chega até 4%. Tem estudo norte-americano que mostra que lá chega quase a 1%. Se a gente for ver a proporção homens-mulheres, é quase semelhante, né? São 3 mulheres para 2 homens, isso é bem diferente da anorexia nervosa, bulimia nervosa. Tem o início na adolescência, mas o mais comum é no início da idade adulta, lá pelos 21 anos, mais tardio em relação à anorexia nervosa, bulimia nervosa. E os pacientes, as pessoas demora em média até 20 anos para chegar num centro especializado. A gente viu que a prevalência de TCA chega até 50% dos pacientes que estão procurando tratamento para perda de peso. E foi constatado também que pacientes com obesidade que tinham compulsão alimentar, eles são diferentes dos pacientes que têm obesidade que não têm compulsão alimentar. E qual que é a diferença? Que os pacientes que têm compulsão alimentar, eles vão ter peso muito mais alto, uma oscilação ponderal maior preocupação com peso e forma corporal e associação com transtornos mentais. Eu queria ressaltar aqui a oscilação ponderal, né? O paciente perde peso, ganha peso, perde peso, e nessa segunda vez, quando o paciente ganha peso, esse ganho de peso é muito maior, né? Então, há uma produção maior de células adiposas, e o que acontece? Né? Dos adipócitos, o que acontece? Acontece que daí os mastócitos vão começar a liberar aquelas citocinas inflamatórias, interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral alfa, que vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai agir em pelo menos alguns circuitos cerebrais, dentre eles dos ritmos biológicos, né, parte sexual, sono e alimentação, que pode gerar, então, compulsão alimentar. Primeiro, a gente tem o preconceito, tanto em pacientes com obesidade quanto em pacientes com transtornos psiquiátricos, a gente tem preconceitos. Na obesidade, você vai ter menor chance de estar empregado, você vai ter pior avaliação durante sua carreira acadêmica, você vai estar menos provavelmente envolvido em relacionamentos afetivos, e nos transtornos psiquiátricos, aqueles, como o Glauber falou, procura os outros velhinhos da figura, os menos graves, costumam não ser diagnosticados. Vocês são psiquiatras, vocês sabem. Isso vai levar a uma subdiagnose, a uma diminuição de expectativa dos tratamentos. A gente tem intervenções psicológicas
a gente tem intervenções comportamentais, mas a gente tem um monte de outras áreas que se correlacionam de uma maneira bem intuitiva entre si, tornando o problema muito complicado. Então, a força que a gente tem é a forcinha, não é muito forte, não. A história sempre começa como uma causando a outra, né? E depois a outra causando a uma. E o que é uma possível causa para a manutenção até hoje dos preconceitos. O que a gente sabe? A obesidade é uma doença multifatorial e multiimpactante, então você está com excesso de gordura corporal, notadamente gordura intraabdominal, te predispõe a ter uma série de complicações por uma série de mecanismos. Além disso, se você tratar a obesidade, se você diminuir a quantidade de gordura corporal, você vai ter uma melhora de tudo isso. Então parece que é muito simples, parece que é uma relação unilateral, assim, o causa e efeito, mas na verdade não é. O que a gente tem são fisiopatologias distintas com fatores patogênicos comuns. Como é que a gente compreende essa associação? Historicamente, a obesidade foi entendida como uma consequência ou um estigma de um mau funcionamento ou psíquico ou moral. Então, tanto é que um dos pecados capitais é a gula. Pessoas com obesidade são relapsas e descuidadas, isso é uma coisa que a gente ainda hoje ouve, e às vezes, infelizmente, de colegas ou de profissionais de saúde. A psicologia psicodinâmica, tem um livro da Hildebruch, de 1950 e sei lá quanto, entendeu por muito tempo que as pessoas com obesidade tinham um ego disfuncional e elas descontavam as dificuldades egóicas na comida, bem parecido com esse conceito do comer emocional, em menor grau com o conceito de food addiction. Então, um dos motivos para as críticas desses conceitos é exatamente que eles trazem muito pouco recurso terapêutico e aumentam o estigma e aumentam o preconceito, além de terem falhas conceituais importantes. Mais tarde, a obesidade passou a ser vista como causadora dos problemas psiquiátricos, ou seja, os pacientes com obesidade eram vítimas da doença e aí eles tinham reações negativas ao grande impacto biopsicossocial que a obesidade carrega. As ideias que a obesidade é causada ou é causa são ultrapassadas hoje em dia. A gente sabe que existem vários mecanismos comuns, tanto em obesidade quanto em transtornos psiquiátricos. Isso daqui é aspectos neuroinflamatórios. A gente sabe também que existe desbiose nos dois grupos de patologias, né? A gente também sabe mais ou menos como funciona. Então você tem uma dieta rica em gordura, que vai levar a uma desbiose, que vai levar ao intestino permeável. Você vai ter uma ativação dos toll-like receptors, os receptores tipo pedágio, vai passar toxina para o sangue, isso vai levar a uma resposta imune, isso vai causar neuroinflamação, e aí isso vai te dar ansiedade, depressão, aumento de sensibilidade ao estresse, aumento de problemas sociais e dificuldades de aprendizado e memória. Então a gente tem esses mecanismos diferentes, mas com fatores comuns são vários: ciclos circadianos alterados, status inflamatório alterado, resistência à insulina, alteração de enterhormônios, status imune alterado. Você tem também baixa atividade física em alguns casos, tanto de obesidade quanto de atividade física, e por fim, essa alteração da microbiota intestinal que a gente comentou, que eu acho uma teoria bonitinha, mas ainda é teórico, ainda não nos autoriza a prescrever probióticos como uma conduta baseada em evidências.